Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta. Por aqui, professor Marco Xavier, e nesta aula você vai conhecer um dos recursos mais inteligentes do Microsoft Excel, que é o recurso subtotal. É uma forma inteligente de aplicar filtragens ao mesmo tempo que efetua cálculos personalizados. Nesta base aqui a gente encontra um relatório com as seguintes colunas: coluna de código, o vendedor, a quantidade vendida, a categoria do produto, a data da venda e o valor unitário. Nesse tipo de relatório é comum você ter repetições e você precisa fazer análises de forma agrupada. Então o primeiro detalhe é, você deve escolher uma coluna de referência. Nesse nosso caso aqui, vamos fazer uma classificação baseada nos vendedores. Então observe bem um detalhe. A coluna de referência ela deve estar classificada em ordem alfabética, ou se for uma referência numérica, tem que estar classificada em ordem numérica, né? Crescente ou decrescente. Para essa primeira demonstração aqui, eu vou utilizar como referência a coluna de vendedores. Para ter certeza, você vai clicar em qualquer local aqui desta coluna. Vamos acessar a guia dados e aqui temos esses dois comandos para fazer classificação em ordem alfabética crescente ou decrescente. Eu vou clicar aqui nesse primeiro, vou dar um toque aqui. Por coincidência, essa planilha já estava classificada nessa coluna, os nomes já estão em ordem alfabética. De posse disso, agora vamos selecionar a tabela inteira. Você pode pressionar as teclas Ctrl T. Segura o Ctrl, pressiona o T, ele vai selecionar toda a sua tabela. Novamente, aqui em cima na guia dados, um pouco mais à direita, encontramos o comando subtotal. Então esse é o recurso que nós vamos analisar aqui agora. Você vai clicar nele, vai aparecer essa caixa de diálogo e preste muita atenção como é que se configura esse recurso. Então de cima para baixo, a primeira seção, ele pergunta qual é a coluna que você vai utilizar como referência, ou seja, qual é a coluna que você deixou em ordem alfabética. Você vai abrir aqui, a tendência dele é sempre marcar a primeira coluna, então você aplica o ajuste indicando aqui que a coluna que está em ordem alfabética é a coluna de vendedores. É claro que os valores numéricos eles vão sofrer um processamento, então ele vai perguntar aqui nesta seção que tipo de operação será feita, se é um cálculo de soma, se é um cálculo de média, ou é apenas uma contagem numérica. Nesse nosso caso aqui vamos fazer o cálculo padrão, né, que é o cálculo de soma. Vamos clicar aqui no soma. Logo na sequência, já que vai ser efetuado uma operação matemática, ele precisa de colunas que contenham valores numéricos. Então ele já identificou aqui que a coluna valor unitário contém números, então eu posso fazer cálculos com eles, mas eu posso também aqui fazer uma contagem pela quantidade, eu posso somar a quantidade, então eu poderia utilizar também aqui a coluna quantidade nesse processamento, tá? Então você pode habilitar quantas colunas numéricas você necessite, tá? Nesse nosso caso aqui eu vou deixar apenas realmente a coluna valor unitário. Na última seção aqui embaixo você pode deixar o padrão, ou seja, ele vai substituir os subtotais antigos por esse subtotal novo que você está acabando de criar agora. Aqui embaixo, quebra de página entre grupos, isso aqui vai ser útil só se você for fazer uma impressão. Então ele vai imprimir uma folha para cada vendedor. Então isso aqui é interessante, mas nesse caso ele só vai ser útil para quem for fazer impressões, que não é o nosso caso aqui. E por último, também é interessante você fazer um resumo, um total geral de todos os cálculos que foram feitos. Então essa seção aqui de baixo, geralmente você deixa ela toda habilitada nesse padrão. E é claro, agora é só clicar no botão OK. Você clica nele e veja que do lado esquerdo apareceu uma estrutura que nós chamamos de estrutura de tópicos. Aqui estão os filtros automáticos e ele tem uma sequência numérica, tá? Depende muito da quantidade de cálculos que você disponibilizou na sua tabela. Então, dependendo da estrutura, você vai ter mais seções ou menos seções. No meu caso aqui eu tenho apenas 3 seções. Clicando no item número 1, clicando nesse botão número 1, ele recolhe todos os registros e ele só exibe o total geral. Então veja que como eu escolhi a coluna valor unitário, só essa coluna sofreu cálculos, mas como eu havia dito antes, você pode também preparar outras colunas para essa operação. Então o total geral do valor unitário é esse valor aqui, 79.584. Se eu abrir aqui, se eu clicar agora aqui no nível 2, aqui do lado esquerdo, clicando no nível 2 da filtragem, veja que ele mostra o total por vendedores.
Então esse que é o ponto interessante, é o filtro inteligente do subtotal. Então ele tem lá um total para cada um deles, aqui do lado ó, ele mostra os valores referentes. E veja que aqui do lado esquerdo, para cada nome de vendedor, aparece um botão com sinal de mais. É uma subfiltragem. Então, ou seja, se eu clicar, por exemplo, aqui, eu quero analisar com detalhes as vendas, os registros do vendedor Pedro. Então, o que eu faço? Tem um sinal de mais exclusivo só para ele. Quando eu clico nesse botão, ele vai abrir e ele exibe somente as informações, os registros pertinentes àquele vendedor. Por isso que a coluna de referência tem que estar classificada, porque todos os registros do Pedro eles têm que estar todos juntos. E aí você consegue analisar com mais detalhes quantas ocorrências foram registradas para o Pedro e aqui no final ó, o total de tudo isso aqui. Aí você pode voltar, vou subir aqui novamente, e eu posso fazer o recolhimento, ó, clicando aqui, vou clicar de novo no número 2. Agora eu posso, por exemplo, analisar aqui os registros das vendas do Renato. Eu consigo observar aqui que o total dele é 9.000 e alguma coisa. Eu posso abrir aqui os registros, ó, vou abrir, e aí eu consigo analisar com todos os detalhes, as informações, todas as ocorrências relacionadas àquele vendedor, tá? Então, dependendo do tipo de tabela que você tem, esse recurso facilita bastante as análises, porque ele vai fazer uma alteração no layout da tabela para facilitar a leitura dos dados, tá? E é claro, clicando aqui no item número 3, né, no filtro número 3, ele vai exibir todo o conteúdo da sua tabela. Então, relembrando, item número 1, ele recolhe tudo, deixa apenas o total geral. No item número 2, que é a maioria dos casos, você vai visualizar cada uma das ocorrências separadamente. E no item número 3, ele exibe todo o relatório como um todo, tá? Se depois de terminar a sua análise, você quiser voltar a sua tabela ao estado original, ou seja, você vai querer desativar os filtros, basta fazer o seguinte, selecione novamente toda a tabela, Ctrl T, na guia dados, vamos acionar aqui novamente o comando subtotal. Clica no subtotal. As configurações originais estão todas aqui, caso você queira fazer alguma alteração, mas para você desativar esse recurso, é só clicar aqui embaixo no botão Remover Todos. Clicou em Remover Todos, veja que aqui do lado esquerdo a estrutura é desativada e você tem o seu relatório original como estava antes, tá certo? Recurso muito simples de aplicar e muito eficiente na hora de fazer as análises, tá certo? Pratique essas habilidades e na sequência vamos mostrar qual é a diferença desse recurso subtotal para a função subtotal. Então existe uma função com o mesmo nome e ela tem uma característica um pouco diferente. Mas aqui em cima você encontra mais vídeos sobre subtotal e outros truques e macetes do Microsoft Excel. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.